Jesus. Amém e amém. Pode batismo. Até me policio para não falar tão alto às vezes. Acho que não vai precisar de microfone não. Vocês estão me ouvindo? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Que o poder de Deus, a mão dele, santa, poderosa, graciosa, justa, venha sobre nós nessa manhã, nesse período de aprendizado, e que possa ser de grande valia para o nosso conhecimento diante da palavra de Deus. Amém? Amém. Eu gostaria de recitar aqui o versículo da irmã, porque eu vou apagar a luzinha dela, ela fez tão bonita. Então, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mais um amém? Amém. Que nada nos falte. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o tema de hoje é um tema não tão fácil. Trava? Tem alguma travinha? Tem que apertar aí, ó. Isso. É porque o chão é lisinho, está escorregando. Obrigada. Não. E aí, solta. Só tá ligado. Eu vou ver não. Dá pra você. Então esse é o tema da lição de hoje, o batismo com o Espírito Santo. Então, alguns criam uma certa polêmica em cima dessa temática, mas nós vamos conduzir o nosso estudo à luz da Bíblia, à luz da palavra. E é bem essa condução que a revista nos leva. Conhecer o batismo com o Espírito Santo à luz da palavra de Deus. A revista nos dá essa condução. Eu queria começar, vamos lá para a página 53. Irmã, a sua revista é diferente. É a página 42. Ah, é? Aham. Lição 8, né? Isso. Para nós aqui é a 42. Para vocês, né? Isso. Tá. O batismo com o Espírito Santo, encontraram a lição 8? Isso. Sim? Se eu começar pela palavra certamente, tá certo aí para vocês? Tá. Então vamos lá, acompanhar a partir de aí. Certamente, este é um assunto polêmico quando visto como uma simples experiência cristã. E atente-se aí para este assunto. Não é aquele, não é esse, aí é este. É este de hoje, é o que nós vamos estudar, né? Então, não como uma doutrina bíblica, como alguns veem, visto como uma simples experiência cristã e não como uma doutrina bíblica. A constatação de tal realidade, isso aqui é uma realidade, que ele existe. Para começar, quem tem dúvidas sobre o batismo no Espírito Santo, a ideia de esclarecimento principal hoje é que ele existe, é uma realidade. A constatação de tal realidade é fácil quando se vê um número enorme de grupos de perspectivas teológicas sobre o batismo
com o Espírito Santo, no Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Precisamos estar dispostos a estudar esse assunto sem colocar as tradições denominacionais como uma barreira à clareza da Bíblia. Então nós precisamos nos dispor. O que seria se dispor? Querer estudar isso. Porque às vezes a gente fica só trazendo o que falam, o que dizem, denominacionais, denominação tal, denominação B, denominação A, e eu mesmo fazer o meu papel, ter um querer de ir estudar sobre isso, vai ficando no canto. Então eu vou me deixando levar pelas falas, e isso não pode acontecer. Vamos continuar aqui. A editora, ou seja, a revista que vocês têm aí em mãos, tem a seguinte posição, respeitando os que pensam de outra maneira. Abre aspas. Cremos no batismo com o Espírito Santo, efetuado no momento da conversão a Jesus Cristo, pelo qual o crente é introduzido no corpo de Cristo, a igreja. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele se dá no momento da conversão. No momento em que eu aceitei o meu Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. A partir de ali, já se dá a possibilidade, eu já recebo o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou com Jesus. Conversão a quem? A Jesus. Eu vou me converter a Ele, aos ensinamentos dEle, ao caminho dEle, porque Ele veio para trazer tudo do Pai para nós. Então, a partir desse momento, converter. Então, eu vou numa direção, estou indo numa determinada direção e, de repente, eu tenho que fazer uma conversão. Eu tenho que mudar. E eu vou mudar para quê ou para quem? Eu vou mudar para Jesus. Aí a minha vida tem uma mudança. Aí as coisas vão acontecendo de um modo diferente. E o Espírito Santo vai agindo na minha vida. Vamos continuar aí. Aí tem várias sugestões de leituras. Eu queria que um irmão abrisse a Bíblia em Jó 1, 33, 34. Um outro irmão, então Jó 1, 33, 34. Um outro irmão, João, não tem acento aqui, eu estou vendo como Jó. João 1, 33, 34. João. Outro irmão abrisse em João 14, 16 e 17. João 1, 33, 34. João 14, 16 e 17. Eu vou saltar essa 1 Coríntios por enquanto, já retomo ela porque ela é maior, eu não vou fazer só 2 versículos. Gálatas 3, 27, outro irmão, Gálatas 3, 27. E outro irmão, Efésios 1, 13. Gálatas é 3, 27. Vamos começar por João 1, 33 e 34. Pode ler. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água e disse: aquele a quem vi descer e pousar o Espírito Santo, esse que batiza com o Espírito Santo. Pois, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Isso. Então, a orientação que está aqui no livro de João é que aquele sobre quem você vir o Espírito Santo,
E vir aqui não é de vir, é aquela conjugação da língua portuguesa. Quando você ver fulano, diga que eu mandei lembrança. Não, tá errado. Quando vir fulano, diga que mandei lembranças. Então, quando ver, no nosso modo de falar. Então, quando você ver, descer e permanecer, é esse que batiza. E quem foi que João viu e avistou e disse: é aquele que batiza com o Espírito Santo de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus. Jesus. Outro irmão, leia, por favor. João 14. E eu orei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ó, a partir da minha conversão, você reconhece. O mundo lá fora não. O mundo não conhece Jesus. Conhece de ouvir falar. Conhece como um nome, talvez um personagem, um grande homem, o mestre, o Cristo, aquele esperado que viria. Mas Jesus, na essência do que esse nome representa, só com a sua conversão. Então o mundo lá fora não conhece, mas nós aqui sabemos quem é esse Jesus. Gálatas 3:27. Pode ler? Uhum. Pois o que em Cristo fora batizado, de Cristo se revestirá. É isso? Isso. Então, a partir do momento que há o batismo, assim como nós temos, né, me faltou a palavra aqui, as ordenanças, Santa Ceia e batismo. Então, o batismo também é mais um ponto onde concretiza a minha conversão e a presença do Espírito Santo na minha vida. É mais um ponto onde soma também. Nesse caso do batismo visto como ordenança, assim como a Santa Ceia, a ordenança da Santa Ceia na igreja. Efésios 1:13. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdade, a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês, a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhe deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Marca de proprietário. Nós pertencemos agora a Deus. Nós pertencemos agora a Jesus. Nós não pertencemos mais ao mundo. A marca, assim como nós vimos em numa aula anterior aqui, não necessariamente a anterior a essa, não lembro bem, acho que duas antes, os símbolos do Espírito Santo, o selo. Então, selo, marca, registro, nós pertencemos a Deus. A nossa identidade é celestial, a partir do momento que aceitamos a Jesus. Daí, a revista sugere aqui umas perguntas. Então, são umas perguntas que já estão específicas aqui. Aí eu fiz aqui, vou dar uma para você, irmão. Eu não dei para todo mundo, mas não tem problema. De certa forma, estamos todos participando. Eu gostaria, quem está com a pergunta 1, fizesse a pergunta 1. Qual a união promovida pelo Espírito Santo entre o crente e Cristo? Quem quer responder? Qual é a união que o Espírito Santo promove entre o crente e Cristo? Então, aqui está o crente, vou fazer bonequinho de palito. O crente E Cristo. e Cristo. Eu vou representar Cristo com a igreja, tá?
sai daqui do crente e nos conduz à igreja, a esse corpo de Cristo. A igreja não é o corpo de Cristo? Não representa o corpo de Cristo? Então, por isso eu pus a igreja. Então, daqui do crente até Jesus, como é essa união que o Espírito Santo está promovendo? Como seria? Quem se arrisca aí a responder? As perguntinhas foram sugeridas da revista, não são coisas da minha cabeça. Santificação, arrependimento, Mudança de vida. Mudança de vida. Ainda tem uma palavrinha-chave. Amor. Vou dar uma pista. Hoje nós teremos assembleia. Comunhão. Comunhão também. Assembleia. Trata principalmente de quê? Qual é a união? Já é uma união. Hã? Sim, é para chegar a isso, ao corpo de Cristo. Mas nos torna o quê? Unidade. Para esse corpo. Para esse corpo. Não vai, Alonso, eu preciso tanto de você hoje. Vamos pensando. Nós vamos chegar naquela leitura de 1 Coríntios 12. Vai a desenhar, viu? Olha, desenhista, viu? Oh, meu Deus. Vamos lá. Nossa. Essa pergunta de novo. Lê a pergunta de novo. Tá. Lê pra gente de novo. Qual a união promovida? Ele pediu para ler, irmã. O que nós temos aqui? Braço, mão, pernas, membros. Então, o Espírito Santo, ele promove do crente para Cristo que ele seja membro desse corpo. Por isso também nós falamos em membresia, quando nos relacionamos à Assembleia. Isso. Então, membresia. Eu vou deixar isso aqui, porque Coríntios vai falar sobre isso, que foi a leitura que eu deixei por último. Agora eu quero um irmão disposto a fazer uma leitura um pouco maior. 1 Coríntios, foi aquela que eu pulei, 12, 1 Coríntios 12, tem alguém já procurando? Levanta a mão, está disposto? Então vamos lá, 1 Coríntios 12, de 12 a 20. Bora lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Até o 20, não?
temos uma dorzinha no dedinho, arrancou uma pelinha no dedo, ou cortou o dedo sem querer fazendo alguma coisa na cozinha, o corpo todo sente? Sim. É isso que essa leitura está falando. Membros separados, ó, não faz sentido membros separados. Não é um membro, Deus não está falando de um membro, de um olho, da boca, do ouvido. Deus não está falando de um membro. Deus está falando de um corpo como um todo. Como é esse corpo? Quem ajuda na cozinha está servindo a toda a igreja. Quem limpou aqui ontem, veio aqui, fez uma limpeza, está servindo para todos que chegam hoje. O serviço do pastor, o serviço do louvor, quem se dispõe aqui a fazer uma leitura agora. Então é um ajudando o outro para formar um todo. É uma dependência, é solidariedade. Aí por isso a igreja, que eu tinha feito antes, né, como um corpo. Então é uma dependência de um com o outro, senão não funciona, senão seria membro. Deus chamaria só de membro, não de corpo. Agora quem está com a perguntinha 2? Como se dá esse batismo? É eu. É a dois? 2, mas não é 2A, é 2 puro. Eu sou só 2, você é um A. É. O que quer dizer a expressão um só batismo? O que seria um só batismo? Por que um só batismo? Que batismo é esse que é um só? Batismo do Espírito Santo. Perfeito. É isso. É um só batismo. Não existe aquele tipo de batismo. Fulano foi batizado hoje porque recebeu aquela unção, porque recebeu isso. Não. É um só batismo a partir da conversão. É um só para todos. É um só para todos. 2A. Como se dá esse batismo? Isso. Como vocês acham que esse batismo acontece? Através da conversão. Hã? Através da conversão. A partir da conversão, através da conversão a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Porque no que foi lido de João 1, deixa eu voltar aqui. João 1, deixa eu ver. Eu marquei tanto a minha Bíblia que foi confusão. João 1:33. Isso, vou pegar aqui. João 1. Olha, quando diz aqui, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água, João veio para batizar com água, não me tivesse dito. Olha, ele foi orientado. João foi orientado. Qual foi a orientação que ele recebeu? Aquele sobre quem? Sobre quem? Não é o que, não é uma coisa, apesar de a gente saber dos símbolos. É aquele quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer. Veio o Espírito Santo e ficou sobre ele ali, a ponto de todos que estavam por perto naquele momento ali, conseguirem ver. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Então, a partir da minha conversão, eu recebo esse batismo no Espírito Santo, vindo de Jesus. Pois não, só um detalhe. Muitas religiões batizam a pessoa nas águas, está falando de água agora, tá? E aí, a Bíblia fala que um só Senhor, um só batismo, certo? Sim. E eu acredito que esse só um batismo é nas águas também, ou não? O batismo nas águas é como ordenança. Sim, é ordenança. Né? A gente aprende assim como a Santa Ceia. Sim, aí só para concluir. Aí depois eles vão fazer outro batismo e falam assim, você que se batizou nas águas, mas ficou uma pontinha do pecado fora, tem que batizar de novo. Não existe isso. Né? Não existe essas coisas. Quando eu me converto, essa palavra, a partir da minha conversão a Jesus,
eu já vou procurar viver uma vida diferente. Sim, Aquilo que era velho passou, sim. né? Se batizou, é um só batismo. Exato. Então, a partir da minha conversão, eu me converti hoje, vamos supor, eu me converti hoje, cada um lembre aí do momento da sua conversão. Demorou um tempo para você se preparar para o batismo nas águas. Sim. Você foi ser preparado com um curso, com uma orientação dentro da sua igreja, para depois o batismo nas águas. Aquilo vem como complemento da sua caminhada na igreja. Aí entra a questão de doutrina de cada igreja. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus de verdade e quer seguir Jesus, você já recebe o batismo no Espírito Santo. É isso que a palavra diz. É a partir desse encontro com Jesus. E eu vou voltar aqui de novo na passagem, no versículo, diz assim: aquele que você vir que o Espírito Santo desce e permanece, é esse o que batiza com o Espírito Santo. Então quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Eu vi, aí João diz, né, que eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, a partir do momento que eu tenho esse encontro com Jesus, eu recebo, tem que ser um encontro verdadeiro. Aí é que está a diferença. Porque teve gente que não teve um encontro verdadeiro com Cristo, de querer mudar. Encontro verdadeiro com Jesus é encontro de querer mudar. É se esforçar contra o pecado. É situações que eu tenho que levar o nome de Jesus e eu fico com medo, eu fico insegura. Então eu começo uma vida toda e eu tenho que ir me preparando. Eu tenho que ir me preparando aqui para ficar forte diante do pecado, senão eu não resisto. Senão o pecado vai ser mais do que eu. E o pecado não é mais do que Jesus. Ele pode ser mais do que eu, Gilene, fraca, humilde aqui, tentando, caminhando para ir buscando para me encher. Oi. É igual uma pessoa, né? Eu já conheci muita gente assim, que se converte e fica ali no banco, mas ela não quer batizar. Então ela não quer dar um passo a mais para perto de Jesus. Fica resistindo. Né? E isso tudo é cada vez mais é um compromisso, né? É uma ordenança, mas é um compromisso, é um buscar mais ficar perto de Deus. E a pessoa fica ali, não se decide, né? Só se converte, mas não se batiza. Não quer fazer nada para melhorar. É meio perigoso Também. Então é por isso que o encontro com Jesus tem que ser verdadeiro, querer mudar. Sim. E aí vão acontecendo as coisas, a igreja é nova para mim, porque antes eu estava no mundo, eu não sabia sobre disciplina de estudar a Bíblia, fazer um devocional, eu não sabia sobre oração, que esse momento de oração é muito sagrado, é muito íntimo meu e de Deus, conhecer mais esse Deus. Cada dia a gente conhece mais de Deus, porque a gente está nos caminhos. Mas tem gente que fica resistindo a isso e só perde. Só perde. Então esse batismo, como a irmã falou, respondeu correto, através da conversão. Quem está com a 3? O que ele promove no corpo de Cristo? Isso. O que ele promove no corpo de Cristo? O corpo de Cristo vai continuar sendo representado aqui pela igreja. O que promove nesse corpo de Cristo? A partir do batismo. Santificação. Santificação. O que mais? Renúncia. Renúncia. O que mais? Conversão. A conversão já aconteceu. Amor, Amor. E o que mais? os bens bons também, Também. E o que mais? Um só corpo. unidade. Isso. Unidade. União. É isso que o batismo no Espírito Santo vai promover. União entre nós. Aquele acolhimento verdadeiro que vai além da recepção. Vai além do recepcionar, que a gente gosta de estar se abraçando, trocar um sorriso, um afeto um com o outro, mas uma união verdadeira. De quando tiver algo de errado para acontecer, uma conversa que o outro falou sem querer, que de repente pode gerar uma contenda, ter alguém que está com o Espírito Santo dizer: oi, irmã, não foi bem assim não. Vamos pensar melhor, vamos conversar, vamos dialogar e pôr um ponto final ali. Não deixar a coisa se estender. É esse batismo que também nos dá força
O Espírito Santo também nos dá força para vencer as coisas ruins que podem acontecer. Daí, quem pode, por favor, abrir a Bíblia em Marcos 1, 7 e 8. Marcos 1, 7 e 8. Quem encontrar pode ler. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das alparcas. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. É lindo, né? Quem está com a 4? Quem falou isso? Estava se referindo a quem? Quem falou isso? Que o irmão acabou de ler dessa passagem? João Batista. E ele estava se referindo a quem? Jesus. A Jesus. Ele vem. Ele vem, gente. Aquele povo não conhecia ainda Jesus. Ele vem. Eu estou batizando agora com água aqui, ó. Mas ele vem alguém que é mais do que eu. Eu não sou digno sequer de amarrar ou desabotoar as sandálias dele. Ele é grande, ele é poderoso. O que ele faz não é só derramar a água aqui. É um gesto muito simples, essa ordenança nossa do batismo, diante do maior que vem, que é o Espírito Santo de Deus. Irmã, é curioso que um pouco no início da igreja primitiva, tinha alguns povoados ainda que batizavam do modo de João Batista. E Paulo falou: vocês receberam o Espírito Santo? Não, nós não sabemos o que é isso. Porque, como o João aqui estava falando, né, o batismo que viria sobre Jesus, o batismo que vem o Espírito Santo é no nome do Senhor Jesus Cristo, ao qual eles ainda não tinham entendido. Sim. Por isso que então passa assim, então, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, aí sim o Espírito Santo, né? Nós vamos chegar numa leitura que vai falar mais ou menos isso, comparando o batismo de João com água e o batismo de Paulo. Que tem um estudioso aqui que cita na revistinha que vai chamar como igreja retardatária. Meu Aurélio está caindo os pedaços literalmente. Aí soltou essa parte quando eu fui procurar ontem e veio aqui com o significado de igreja retardatária. Muito bem. Eu gostaria que alguém lesse Atos 11, 15, de 15 a 17. Todas essas leituras são extraídas da lição da revista, tá, gente? Eu só passei para cá porque foi quando eu fui estudando, eu fui enxugando, resumindo, mas são da lição da revista. Da lição de hoje. Não, Atos 11, 15 a 17. Pode ler. Eu vou ler. Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem está com a 5? Quem fala essa palavra? Quem foi que falou essa... Segura aí, vamos fazer de 3. Quem foi que falou essas palavras da leitura que o irmão acabou de fazer aí em Atos? Qual? Pedro. Pedro, isso. Pode continuar, irmão, com a pergunta. De novo. Quem fala essa palavra? Onde? Onde Pedro estava? Quem lembra dessa passagem? Lá em Atos. Em Jerusalém. E por que foi que Pedro falou essas palavras? Vou ler de novo enquanto vocês pensam o porquê.
Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Como aquele ele estava se referindo a Pentecostes. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. Eu me lembrei de quando eu andava com Jesus, de quando Jesus estava comigo, ele disse assim: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom, aí é Pedro continuando. Se Pedro lhe deu o mesmo dom que tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando da conversão, quem era eu para pensar em opor-me a ser contrário a Deus? Por que Pedro falou isso? O que estava acontecendo com aqueles crentes daquela igreja lá em Jerusalém? Eles estavam começando a entender essa questão do judaísmo com o cristianismo, algo novo ali, né? Que não era necessário se cumprir alguns ritos do povo judeu. Então ele estava querendo explicar ali algumas coisas, como a circuncisão, né, como as práticas religiosas da época. Isso, porque os gentios, era como se os gentios não eram para receber o Espírito Santo então, mas não, o Espírito Santo vem para todos. Para os gentios, para os judeus, para os cristãos, para todos. Ele entendeu isso no caso de Cornélio ali um pouco antes, Sim, né? Aí a revista sugere que você leia todo o capítulo onde fala também da conversão de Cornélio. Quem está com vocês? Significa então esse fato acontecendo com os gentios? Isso que nós estamos falando aqui. Quem pode continuar sintetizando sobre isso que acontecia naquela época? É mais ou menos o que eu acabei de falar, concluindo o que o irmão Fernando tinha dito. Que a ação do batismo do Espírito Santo não é restrita a uma determinada igreja. Naquela época eram povos diferentes, comunidades apenas. E hoje, nos dias de hoje? Gente, são tantas placas, tantas denominações, e quem somos nós para julgar? Os membros do corpo, olha, eu ali no meu rascunho eu fiz o desenho da mão. Porque tem um dito popular que diz que os dedos das mãos, os dedos da mão Não são iguais. não são iguais, são irmãos, mas não são iguais. Olha a diferença desse. Pensa um pouco na diferença desse. O anelar recebe a aliança, né? A diferença desse. A diferença desse, a diferença desse, a diferença de mim, a diferença dele, a diferença dele, a diferença dela, a diferença dela, a diferença lá atrás dela. Todos trabalhando num só corpo. O batismo no Espírito Santo vem para todas as denominações. Aí você pode achar estranho. Para todas as denominações, sim. Agora, se elas interpretam diferente, é doutrina interna de cada um. Oi, irmã. É maneira de ver, é como se elaborou cada estatuto, cada documento, cada doutrina. Não, só um instantinho. O batismo na nossa igreja será dessa forma. A Santa Ceia na nossa igreja será dessa forma. A condução do culto na nossa igreja será dessa forma. Os participantes deverão se comportar dessa forma. Isso aí é com cada um. Agora que vem. Veio para os gentios, que eram tão mal falados na época. Pode falar, irmão. Na questão a irmã colocou aí nas denominações, né? Aquelas que confessam Jesus como o único Senhor e Salvador. Jesus já lá da conversão. E a doutrina, no caso, é a doutrina dos apóstolos que foi ensinada pelo Senhor Jesus. Isso, né? É aqui, né? É assim. Como é a doutrina? Está com base aqui? Muda numa coisa ou outra, mas a base é essa. Muda numa coisa ou outra, dentro do seu estatuto, mas não muda a Bíblia. Aqui não pode ser mudado. Aí recebe o Espírito Santo. Recebe. É Jesus quem garante, está aqui. É para vocês. Tem um plural. Não é para um só ou para o outro.
Eu acho que o que nós temos que prestar muita atenção é no respeito a cada denominação e deixar a parte que aquele que tudo vê, El Roi. É aquele Deus que viu Agar lá no deserto, onde ela pensou que estava fugindo de tudo e todos. Só ela com os problemas dela, com o sofrimento dela. E Deus a encontra, Deus a vê. Será que aquela outra igreja que nós muitas vezes acusamos, né? Levantamos o nosso ponto de vista, a nossa crítica talvez destrutiva e não construtiva, e Deus está vendo da forma dele? Então está na hora de caminharmos muito mais, gastando tempo muito mais na palavra. Hoje, da pandemia para cá, principalmente, muito youtuber, muito pastor diferente. Eu gosto da palavra daquele pastor, ele chega e arrasa não sei o quê. Será que era ele que você queria na sua igreja? Então, não estou. A internet é uma porta aberta, eu uso. É como eu falo com os meus alunos: é uma porta larga que precisa de uma peneira, precisa de um filtro. Isso aqui que entrou agora para mim, eu vou pesquisar tal assunto, aí vem lá aquela avalanche de coisa. Isso aqui me interessa? Não, deleta, sai fora. Então, eu não estou dizendo para não ver pregações e tudo mais. Quem sou eu? Meu Deus, muito longe de mim. Mas é preciso de um filtro. Se eu não tiver a minha base de conhecimento bíblico, eu não vou poder julgar se aquele pastor está falando a verdade ou não. Eu não conheço, então eu absorvo tudo que vier. Vai ser levado ao vento, né, irmão? Isso, vou ser levado ao vento. Agora, se eu tenho minha base, eu estou sempre fazendo meus estudos, hoje eu vou estudar Gênesis, a questão de ler a Bíblia toda, já vou te dar oportunidade, irmão. A questão de ler a Bíblia toda. Eu não quero começar por Gênesis. Puxa, eu me identifico tanto com o livro de Provérbios, por exemplo. Eu vou ler Provérbios primeiro. Mas eu comecei. Por onde você vai começar? Você que não tem muito hábito de ler a Bíblia, por onde você vai começar? Começa por onde você se identifica. Nós mulheres, começa a leitura por uma mulher da Bíblia. Começa pelo livro de Esther, que força linda, maravilhosa, que romance forte, de força de mulher, de atitude de mulher. Começa por um livro de salmos, orações poéticas. Mas começa, não seja você uma folha que vai, como o irmão colocou, ao vento. Você precisa da sua base, para quando vier aquilo que pode ser errado, você dizer: não, eu te segui até hoje, a partir de hoje eu não te sigo mais. Fala aí, Francis. Então, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, examinar tudo e retém o bem. Tudo é referente a redes sociais, né? Uhum. Então todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Exato. E eu só posso dizer não àquilo que eu conheço. Se eu não conhecer e eu gostar, a carne, aí me deixo levar pela carne. Nossa, mas tá tão confortável aqui. Tá fazendo cócegas nos ouvidos? Isso, o comichão nos ouvidos. Então tá tão bom pra mim aqui, essa seguidora que eu acompanho, ela fala tudo o que eu quero ouvir. Tá muito bom assim. Mas isso aqui não é tudo que você quer ouvir, não, irmão. Tem coisa que você não quer ouvir, mas é o melhor para você. Diante de Deus, à luz de Deus, é o que você precisa. E nós não precisamos ser igual a todos. Nós somos diferentes. É um corpo, membros diferentes, mas que se unem numa só igreja, numa só fé, num só batismo. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Filho? É Jesus. Ele veio a serviço. Ele veio para salvar esse mundo diante de uma ordenança do Pai. E quando ele foi, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos.
eu deixo com vocês o Consolador. Ele virá. A 6. Alguém já leu a 6? Quem está com vocês? Já leu? Sim. Já? Sim. Bom, eu estou na minha reta final. Alguém quer falar alguma coisa ainda? Eu escutei a 6? Sim. Isso só concluiu o que você falou. O que significa então esse fato acontecido com os gentios? Porque foi a conclusão, né? Foi aí quando eu comecei a falar das denominações, comparando, né, no mundo de hoje, na nossa realidade de hoje. Que hoje a briga não é mais sobre circuncisão. Hoje a briga muitas vezes é por tantas denominações, por tantas portas abertas. Será que a porta, se tivéssemos aqui denominação A, denominação B, denominação C, denominação D, reticências, porque são tantas denominações, mas será que aqui não teria aquela irmãzinha que a denominação que consegue convencê-la que o caminho é Jesus, não seria essa daqui? E é para lá que ela tem que ir? Será que essa denominação A não seria aquela que vai converter aquele casalzinho, fala a linguagem deles? Será que não existe uma porta para cada um? Ou seja, ao final, todos ouvirão falar de Jesus, através desse caminho, desse, contanto que todos esses aqui estejam à luz da Bíblia. Agora a irmã falou tudo. Contanto que todos esses aqui estejam à luz da Bíblia. Aí sim. Sim, ó. Eu vejo todo dia. Todo dia vai ministrar na minha estudo. E aí, eu falo de Deus para ela, eu convido para vir na minha igreja. Mas se você não quiser ir, vai para o Deus. Aí ela fala assim, mas já está indo Natal. Você está se dando bem? Você está conseguindo se adaptar? Lá tem Jesus. É assim que eu falo para as pessoas. Então, assim, às vezes ela não se encontrou na minha, ela se encontrou no outro. O outro está falando aí. Né? Não é obrigado todo mundo ser do igreja só. Você só não pode, todo dia você está numa diferente. Aí tem alguma coisa errada. Né? Mas aí quando você se adapta, amém para você. Amém. Então é como essa questão aqui, né? Aqui está o grupo dos gentios, aqui está o grupo dos cristãos, aqui está dos circuncidados, aqui está dos incircuncisos. Chegou uma hora que Paulo falou sobre a circuncisão. Não é isso que vai pesar. É encontrar Jesus. O batismo do Espírito Santo vem para todos. A palavra está aí. E que bom. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é egoísta. Deus não faz separação. A esse grupo merece ser batizado com o Espírito Santo. A esse outro grupo aqui não. Se fosse assim, já pensou? A Trindade é base. Toda ação provém do Pai, todo serviço provém de Jesus e todos os dons provêm do Espírito Santo. Cada pessoa recebe um dom. Cada um de nós aqui temos um dom. Talvez você ainda não descobriu qual é o seu dom, mas todos recebemos um dom. Um dom para o bem de todos. Então, um tem um dom diferente, um tem um dom da cozinha, o outro... Eu gosto de começar pela cozinha, será que eu gosto de comer? Não sei por quê. Mas assim, é para valorizar, né, essa solidariedade, né? E aí, essa palavra solidariedade, que nós vamos falar rapidinho aqui, quer dizer laço ou vínculo recíproco. Tem reciprocidade, é mútuo de um para o outro. Apoio a uma causa, apoio a um princípio, sentimento
sentido moral que vincula o indivíduo à vida. Estou lendo o significado da palavra solidariedade à base do dicionário. De um grupo social, de uma nação ou da humanidade. Ou seja, cada um sendo o que é, fazendo o que pode, age para o bem da igreja. Estou em cima do ponteiro, mas está terminando no meu ponto aqui. Vão pensando aí se vocês quiserem colocar alguma coisa. Se faltou falar de alguma coisa, a gente procura aí na Bíblia. Então, aquele corpo que estava aqui antes desenhado, em outras palavras, é esse aqui. É a igreja. A imagem do corpo é usada para falar da unidade, diversidade, porque a mão é diferente do pé, que é diferente da orelha, mas que um precisa do outro. Essa solidariedade, complementa, perfeito, e solidariedade, que caracteriza a igreja cristã. Tem igreja verde, tem igreja não sei o quê, tem igreja assim, assado, a igreja cristã. Ou igrejas, quando eu coloquei aqui A, B, C, igrejas cristãs, Cristo é o centro. Todos receberam o mesmo batismo, se é cristã, receberam o batismo que veio de Cristo. Por isso, todos receberam o mesmo, se veio de Jesus. Porque João anunciou, é ele que vem. Ele que vai batizar com o Espírito Santo. Com fogo, não é isso? Em algumas palavras está escrito assim: o Espírito que produz a comunhão, a igualdade é fundamental, essa é a base. Tem que produzir isso. Tem que estarmos cada vez mais em comunhão, com uma comunhão ali do café, de maneira tranquila, de maneira serena, mas de maneira atenta, porque o inimigo ronda. O inimigo ronda, às vezes de uma situação que está ali muito tranquila, muito feliz, acontece um nada, e aí vai gerando, não é atento. Contudo, as pessoas são diferentes entre si, cada uma com sua originalidade contribui. Você contribui no corpo do jeito que você é só descobrir seu dom, de maneira indispensável. Vi ontem à tarde, algumas irmãs estavam no Lar Batista, eu estava em casa preparando o estudo, outros estavam fazendo outra coisa, outros estavam preparando o café da manhã, tinha irmã que estava fazendo um bolo para trazer para cá hoje, outra estava indo no sacolão comprar as frutas. É indispensável cada dom, e é lindo falar disso. Eu me lembro quando no domingo fez 15 dias que eu fui retirada aqui do culto, porque meu filho sofreu um acidente, e eu saí de um lugar pleno, lindo, maravilhoso, e fui visitar os corredores daquele hospital. Gente quebrada, gente ensanguentada, na frente um barzinho com um funk acabando com tudo, e aquela... Esse é o mundo. Isso é o que está acontecendo lá fora. Nós estamos no melhor lugar. Amém. Vamos permanecer, gente. Amém. Glória a Deus. Aí, para fechar, o cimento base, o alicerce da vida da igreja é a solidariedade, onde todos voltam-se para cada um e principalmente para os mais fracos e necessitados, partilhando sofrimentos e alegrias. Amém. Amém, irmão? Amém. Então, se houve no passado de alguns, na cabeça de alguns, polêmica quanto ao batismo no Espírito Santo, vamos deixar isso de lado, vamos nos conduzir aqui, cada vez mais e mais, com conhecimento. Vai assistir um youtuber, sem problema nenhum, mas com a sua base primeira, para que quando você ouvir algo que não agrada a Jesus, não agrada a Deus, você possa sair fora, dizer não, né? Não, isso não condiz.
com a minha conduta, e assim nós vamos seguindo. Que o Espírito Santo de Deus continue na vida de cada um de nós. Eu pediria a um irmão que orasse para encerrarmos a nossa EBD. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai. Mais uma vez, ó Deus, nós aprendemos um pouco mais do Senhor. Amém. Continue assim, ó Deus, esse querer, ó Pai, em nossos corações, em nossas bênçãos. Nós possamos, ó Deus, vir sempre à tua casa, Pai. Não somente, ó Deus, para aprender, mas também para te adorar. É verdade. Porque aqui, ó Deus, é a tua voz de oração. Cultuar e exaltar o teu nome, Senhor. Tem que fazer parte de nossas vidas, Senhor. As vidas de Deus, daqueles, Pai, que realmente te adoram, em espírito e em verdade. E nós possamos, ó Deus, absorver, Pai, o que foi falado aqui nesta manhã. Que o Senhor continue abençoando a tua serva, Deus. Que ela sempre venha, Deus, com esse mesmo mensagem, com esse mesmo desejo, com esse mesmo amor, ó Deus, pela tua palavra. Amém. Ó Santo Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa igreja, abençoar a nossa EBD. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus.